Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da série O que a Vida Me Ensinou, com o empresário, mentor e palestrante Denir Ferreira. Eu sou Daiana Tasselli, estrategista digital, e nesse espaço nós vamos falar sobre vida, liderança, empreendedorismo e os ensinamentos que a vida nos traz. E o assunto de hoje é: o tempo revela quem realmente caminha com você. Então, puxa a vinheta, Rubens! Denir, tudo bem? Tudo jóia, e você, Dai? Tudo ótimo. Denir, quando você percebeu que nem todas as pessoas estão com você pelos mesmos motivos? Eu acredito que a vida é um aprendizado. Na verdade, você nunca sabe se a pessoa vai caminhar com você de verdade ou não, né. Eu me lembro de ensinamento bíblico que eu aprendi em Mateus, né, 13, 24 ao 30, em que Jesus Cristo, ele ele conta a parábola do joio e do trigo. Uhum, E ali diz que os 2 cresceram juntos, né. E o joio e o trigo são muito parecidos, né, a folhagem, né, deles é muito parecida e só depois de um longo tempo, talvez na época da colheita, que a pessoa percebe o que é o joio e o que é o entendo. trigo, e aí é onde há a separação. Então, é claro que muitas pessoas se aproximam de pessoas que fazem sucesso, Sim, muitas verdade. por interesse, que são os interesseiros, né. É, E os interessados, que é aqueles que caminham com você até o fim. Então, você não de início, você não tem aquela percepção na hora. Você uhum, tem que deixar as coisas acontecendo para perceber qual é o caráter, né, qual é a dignidade, qual é a maneira do que a pessoa pensa. Porque caminhar com você, muitas vezes, também não quer dizer que a pessoa não partiu para o projeto, é diferente. Quando ele sai com a sua bênção, ele estou com você trabalhando nesse propósito. Nós temos aí algo muito interessante a construir juntos, mas, eu vou preferir caminhar só, separado de você, e eu gostaria de receber a sua bênção, né, receber a sua assim, que você, né, me deixe partir, é diferente de alguém que te trai, que faz as coisas pelas costas e que muitas vezes, né, tenta roubar inclusive as suas próprias ideias. certo. Tá Gente, nós chegando o falamos. cafezinho que vem cá. Obrigado. Denir, enquanto você toma o seu café, vamos prosseguir, né? Sim, Então, olha, existiu algum momento específico na sua vida que você parou para fazer essa reflexão, ou você foi aprendendo isso ao longo do tempo? eu fui aprendendo isso ao longo do tempo. Não dá para você, assim, de repente, né, ter um passe de mágica e dizer: "Olha, essa pessoa não está comigo e esse aqui está comigo". É claro que com o tempo, você adquirindo experiência, sabedoria, você começa a notar o comportamento da pessoa que está do teu lado. E você então vai percebendo se ela realmente está com você ou não. Só que eu te falo uma coisa, Dai, eu nunca retirei essa pessoa do meu caminho. Essas pessoas que se saíram, da minha caminhada, sem o meu consentimento, vamos dizer assim, saíram porque não aguentaram ver a resistência, a resiliência e, assim, o comprometimento que eu tive e tenho ao longo do tempo, nos projetos e nos propósitos, e naquilo que eu sonho, naquilo que eu tenho como objetivo. Então esse tipo de pessoa, talvez ela tenta te dar um golpe fatal, é com um maltrato, é com uma traição, é com um abandono, e fala: "Bom, agora ele está derrotado, agora ele está acabado, não tem como ele voltar à cena de novo". E graças a Deus, nesses momentos, sempre procurei refletir na palavra de Deus, sempre procurei refletir, naquilo que eu tenho como base na minha vida, que os valores que eu tenho, e com isso
Cada vez que alguém me trai, cada vez que alguém me desaponta, me deixa assim, né, chateado com aquela situação, eu cresço mais ainda, porque eu procuro aprender também, o porquê que esse processo aconteceu. Certo, entendi. Isso até me fez lembrar de um acontecido essa semana, porque eu até falei para você, né, que, aqueles que suportam é os que chegam até o fim, né. Exatamente, Isso é tá? verdade. Existe uma frase na Bíblia que diz que o prêmio é para aqueles que resistem até o fim. Isso, Não é para quem verdade. bate, não é para É, quem trai, não é para quem machuca. Porque para quem muitas vezes a resiste. pessoa fala: Essa pessoa é forte, ela vai ba ela é forte, vai ganhar a luta". Mas não é uma luta, é uma guerra, é uma batalha. E essa guerra, ela é só vencida não pelo mais forte, mas pelo mais resistente. Isso, É aquele foi mais que apanha resiliente, e né. sabe, né, Hum, a adaptar, né, uhum, aquela situação e vai se tornando, com isso, forte na caminhada. hum. Denir, e esse aprendizado que você, né, teve ao longo do caminho, isso mudou a forma com que você enxergasse as coisas, tanto no seu na sua vida pessoal quanto na vida profissional? Olha, a gente vai ficando mais seletivo, né, você vai aprendendo a selecionar melhor as companhias, a mesa onde você se assenta, né, onde você toma um café com as pessoas, eh, com quem que você para quem você entrega, o seu contato, né, com quem que você se relaciona. Então, você vai amadurecendo nesse sentido e vai, eh, assim, aprendendo a fazer escolhas que, de certa forma, você consegue fazer, bem feito. Só que nem sempre também a gente consegue, porque o ser humano, na palavra de Deus também, eu sempre falo sobre isso, empreendedorismo, palavra de Deus, fala que o coração, né, é uma terra que praticamente ela não tem visitação, a não ser ou do Espírito Santo ou do maligno, não tem. Então, você não consegue penetrar no coração de uma pessoa para saber o que verdadeiramente ela está sentindo. Tem gente que consegue, assim, mentir como se estivesse falando uma grande verdade. Só que, como eu disse, né, aquilo que é seu vai estar sempre com você. Agora aquilo que não é, é porque não era mesmo, deixa aí e vai com Deus. Denir, e um fato que eu queria falar, pessoas que estão na posição em que você está, né, uma posição de liderança, uma posição que está em, assim, em um lugar da sociedade onde as pessoas procuram muito, né. Às vezes procuram por uma para pedir um conselho, né, para pedir, às vezes, até mesmo uma oportunidade de emprego, e até mesmo para pedir ajuda, né. Às vezes as pessoas quando vai precisar de alguma coisa, pensa naquele que tá lá, né, assim, à frente, né. E e nesse momento, como que a gente consegue discernir quem você vai ajudar, que você acha que realmente vai fazer bom uso dessa ajuda, ou aqueles que às vezes, Tá é, querendo só se só se aproveitar aproveitar, isso da mesmo. situação, né. Isso. Bom, em primeiro lugar, né, a alma generosa, ela prospera. Então, eu acredito que não tem sentido na vida da gente, não tem para mim não teria sentido se eu, progredisse, como graças a Deus, me deu um progresso, me deu uma certa prosperidade, se eu não pudesse compartilhar, com as pessoas aquilo que deu certo para mim, aquilo que deu errado, eu auxiliar as pessoas a não precisar cometer os mesmos erros, né, ajudar elas a encurtar caminho para o sucesso, tudo isso, sempre foi uma bandeira que eu defendi na minha vida. Sempre foi um valor muito forte. E também, ajudar as entidades, eh, as as igrejas, enfim, né. Eh, eu sempre procurei compartilhar também um pouco daquilo que, Deus me deu de como prosperidade. E também tem as ajudas eventuais, né, como essas vaquinhas eletrônicas, ou mesmo pessoas que procuram,
por um motivo ou por outro, e tem gente que pede por uma coisa, mas a gente não se for avaliar profundamente, você vai ver que não é para aquilo. Uhum. Só que eu aprendi uma coisa, ó, primeiro, a mão direita não precisa saber o que a esquerda faz, a não ser quando a própria pessoa fala: "Denir, para mim poder, justificar e ser transparente, nas doações que a gente recebeu, eu preciso que divulgue o nome, divulgue algum valor". Aí é diferente, mas fora isso, eu procuro fazer o máximo possível dentro do anonimato, peço para que a pessoa não divulgue para outras, né, Uhum. e ao mesmo tempo é assim, eu acho que cada um tem o seu julgamento. Por que que eu vou ficar, eh, querendo saber se a pessoa está agindo certo ou agindo errado, se eu também não tirei, do meu próprio olho, do meu próprio olho, né, aquele cisco que está me incomodando, que está travando eu enxergar melhor. Uhum. Então é assim, né, não viemos aqui nesse mundo para julgar, né. Às vezes a gente tem que se julgar assim, mas julgar a nós mesmos. Sim, Esse é o julgamento que a gente tem que fazer. Agora julgar os outros, jamais. certo. E, Denir, hoje quando você conhece uma pessoa nova, que ainda não está, assim, no seu convívio, quais são os valores que você enxerga nessa pessoa, que vai fazer você confiar nela? Eu acho que você está aí comigo está indo para o terceiro mês comigo, e você já até na hora de fazer as perguntas, esse bate-papo nosso aqui, você já está pegando mais ou menos o direcionamento, Sim. que a vida me ensinou. E você sabe que eu gosto de conversar bastante com as pessoas quando eu estou querendo trabalhar com ela ou querendo convidar a pessoa para trabalhar, né. Sou uma pessoa que aposto muito na juventude, aposto muito no improvável, porque às vezes a pessoa fala: "Mas gente, o Denir tá querendo contratar tal pessoa, que ela não tem experiência nessa área, ela é de uma outra, né, Uhum. situação, e ele de repente está contratando, Tá apostando e dizendo apostando que vai dar nela. certo". Porque eu acredito que as pessoas, quando ela quer alguma coisa na vida, e ela tem persistência e humildade, ela consegue chegar lá. Isso não é só o Denir que está falando. Então eu gosto de pessoas persistentes, sonhadoras, ousadas, né, e gratas, pessoas que têm gratidão. Esse esse tipo de pessoa, para mim, eu procuro enxergar o máximo possível nisso nelas e já apresento esses valores para eles: "Olha, quem anda comigo anda dessa maneira". Porque, Daiana e amigos que estão aí nos acompanhando, quando uma pessoa trabalha com alguém de sucesso, com alguém que já é conhecido, por uma boa parte da sociedade, seja na cidade onde ele mora, ou a nível, estado, Brasil, região, é claro que, ao trabalhar com aquela pessoa, ela também acaba aparecendo, né, porque Sim, ela ganha, assim, visibilidade. visibilidade, e então a pessoa precisa saber muito bem, né, o passo que ela está dando, porque senão ela entra naquele afobamento e é aquilo que eu te falei, sai antes do tempo, É, pega uma proposta lá porque, porque é isso, é aquilo, né, eles não têm porque é um paciência, valor né. pequeno a mais, que não é nem questão de cobrir a oferta, de entender, não tem paciência, Uhum. de entender qual é, eh, a visão que a gente tem, para a pessoa crescer com a gente. Melhor, às vezes, ela não ganhar um valor que realmente ela merece no começo, e depois ganhar muito mais, do que ela pegar uma oferta qualquer, trocar de emprego, trocar de parceiro, vamos dizer, meia dúzia de ovos. Não Uhum. vai resolver o problema dela, e às vezes ela não vai crescer tanto quanto ela poderia crescer com a gente. Certo. Denir, e se for para você pensar em alguém que representa esses valores para você na sua vida, que ou que representou, você não sei se você às vezes você pode falar o nome, mas existe essa pessoa na sua vida? Bom, daí é assim, existem pessoas, né, mas aí eu sou uma pessoa que tem muita gratidão, né, você Uhum. que está aí nos acompanhando, nunca deixe de ser uma pessoa grata, porque a gratidão
ela abre portas para prosperidade, ela abre portas para os milagres acontecerem na vida da gente, né, porque a pessoa, ela fala: "Poxa, o que Deus me deu até agora, o que ele me entregou até agora, você tem que estar muito satisfeito com aquilo, muito grato, mas ao mesmo tempo ousado e determinado para buscar mais. certo. E por mais que você busque mais, Deus tem muito mais para te dar, né, do que você pensa, do que você planeja. Então, assim, são pessoas, mas eu não poderia deixar de citar, né, a minha esposa que está comigo até hoje, né? A gente vai completar 39 anos de casados, ela se casou comigo, com 19 anos, era uma mocinha ainda, né? Eu já estava com 25 anos. Eu me lembro muito bem, né, quando eu fui na casa dela para pedir a mão dela em casamento, meu pai foi junto na época, meu pai falecido, seu Horácio, subiu numa cadeira e teve que fazer um discurso lá para pedir a mão dela. E assim, não é 39 dias, 39 anos de convivência, né, de parceria, de divisão de dividir os momentos Isso. bons e difíceis, né, os dias bons e os dias maus. Mas, acima de tudo, uma pessoa que sempre esteve do meu lado, né, e que me aconselhou muito ao longo desse tempo, continua a me aconselhar. E eu digo assim, não, aonde, eu vou, se não couber a Maria Ângela, eu não vou. E vice-versa, ela também: "Olha, se não couber o Denir ali, então a gente não vai". Então é isso que eu posso dizer para vocês, né. Agora, eu tenho muita gratidão a muitas pessoas, quem sabe um dia eu venho aqui falar um pouquinho de cada uma dessas pessoas que marcaram na minha Verdade. vida, e aí até pedir desculpa se eu esquecer de alguma. Certo. E o que a gente observa, Denir, nos dias de hoje, é que as pessoas querem alcançar as coisas muito rápido, né, e às vezes aí no meio do caminho, às vezes, vamos supor, troca os pés pelas mãos. Então, assim, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está hoje ainda construindo seus relacionamentos, tanto profissional quanto na vida, qual seria a mensagem que você daria para essa pessoa? É uma missão, assim, de muita responsabilidade que você está dizendo, né. Mas o que eu posso dizer para você, que não só as palavras das pessoas, têm poder, né, que é muito poderosa, mas também as pessoas têm, o corpo fala, né. Se você olhar bem nos olhos das pessoas com quem você conversa, você vai sentir, eh, se aquela pessoa é verdadeira, se aquela pessoa tem realmente algo a contribuir com você, e principalmente que você também pode contribuir com ela. Então tenha paciência, tenha calma, não sai, fazendo, não é o número exagerado de pessoas amigas que vai fazer de você uma pessoa, né, bem-sucedida, né. Amizade tem que ser uma coisa verdadeira, né. A palavra de Deus, ela diz que há amigo mais chegado que irmão, né. Então, Verdade. só para você ter uma ideia que, às É, vezes, dentro da sua própria casa, você não encontra gente, que te apoia como como outras pessoas te apoiam. isso. Mas é claro, né, tudo isso vai vindo com a experiência. Então vai devagar, mas nunca pare. As pessoas falam: "Não, tem que acelerar". Olha, acelerar daí o momento certo. O que eu digo é que a pessoa tem que ter constância. Uhum. Sabe quando a pessoa vai num ritmo, de vez em quando acelera, outra vez diminui, mas e ele não para, Certo. nunca pode parar, né, nunca pare. Sempre vai em frente, caiu uma vez, levante-se de novo, caiu 2, levante-se de novo, porque é nessa sequência de erros, de falhas, muitas vezes de acontecimentos, não tão agradáveis na sua vida, você ganha personalidade, ganha força e ganha realmente a guerra para atingir o seu propósito. Esse nosso papo fez trazer uma palavra aqui na minha cabeça que é sobre relacionamentos duradouros. Que eu acho que tudo na vida da gente é um relacionamento, né, tanto profissional quanto pessoal.
porque, assim, a convivência com outras pessoas, né, nos leva a identificar aqueles que realmente estão com a gente, aqueles que não estão, e a gente também tem que saber cultivar essas pessoas, né. O que você me falaria, assim, sobre esse ponto de como ou até mesmo como você faz para cultivar essas pessoas perto de você e manter esses relacionamentos duradouros? Eu procuro ser o máximo verdadeiro possível, né. Gosto de dialogar com as pessoas, dar a oportunidade para elas também dialogarem comigo, né. As pessoas que trabalharam e trabalham comigo até hoje têm liberdade de me criticar, de me sugerir, de falar aquilo que ela está sentindo, né. Então, com isso, você vai tendo uma proximidade, um relacionamento, e sempre respeitar a outra pessoa. Tem gente que, para subir na vida, acha que é pisando no outro, que é denegrindo o outro, falando mal do outro que vai chegar em algum lugar, né. Então, o que eu posso dizer, como uma maneira de eu ver de enxergar a vida é isso, Daiane, de criar oportunidades para a pessoa, dar oportunidade para ela. E tem gente, às vezes, que fala: "Ah, o Denir, ele vive levando, né, rasteira". Pensa que às vezes eu não sei, às vezes eu sei que a pessoa está me dando a É, rasteira, só que eu falo: "Não vou ter pressa para poder nada como a fazer", vida, sabe, né. nada como a vida, porque é a lei do retorno, é a lei Uhum, do retorno. A própria pessoa que tá plantando, ela vai colher aquilo, né. Então, ser firme com Deus, com a família, com os amigos de verdade, e não desfazer de ninguém, não não deixar de ouvir aquela pessoa mais simples que possa parecer, porque ela pode ter um conselho que vale para o resto da tua vida, para você crescer e para você se tornar uma pessoa abençoada. isso. Bom, gente, vamos encaminhando aqui para o final do quarto vídeo já que estamos gravando, e eu queria pedir para vocês que estão assistindo, que estão acompanhando, que chegam até o final dos vídeos, deixar para a gente uma mensagem, o que vocês pensam sobre o assunto que a gente falou aqui. Isso vai ser muito importante para a gente produzir os próximos vídeos, falar que vocês estão gostando e deixar também, assim, algum tema que vocês queriam ver aqui, o Denir falando sobre eles. Tá bom? Já desde já Me agradecer segue no YouTube, nas redes sociais, e se inscreve no canal, e já agradecer ao Denir mais uma vez aqui pelo curte, né, bate-papo de hoje. compartilha, né. Isso. Siga o canal, se inscreva no canal, comenta e compartilha, gente. Obrigadão, pessoal. Tchau, até mais.